trabalhadores brasileiros passaram por vários desafios neste 2019. Reforma da Previdência e emprego precarizado, entre outras medidas que retiraram direitos, como a carteira verde e amarela. Para o governo, tais medidas foram necessárias para a retomada da economia no país. Isso bastou? Foram suficientes para aquecer a economia? E o que esperar para 2020? Para responder essas e outras perguntas sobre o que aconteceu na economia neste ano no Brasil, eu converso com o professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Tudo bom? Fausto, então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, fazer um balanço, eu gostaria que você dissesse qual que é o balanço de 2019 para a economia brasileira. Bem, para os trabalhadores, 2019 vai ser o ano da reforma da Previdência, né? A gente passou pela luta contra a reforma da Previdência, a reforma passou, não passou como o governo queria, mas passou prejudicando um conjunto importante de trabalhadores. E esse vai ser um ano que vai ser lembrado por vários momentos. Aquele conjunto de trabalhadores que estava esperando se aposentar muito recentemente, vai ter que esperar mais um pouco, vai lembrar de 2019. Os trabalhadores lá na frente, quando forem se aposentar com valor muito menor, vão lembrar de 2019. Então, a Previdência marcou o ano de 2019. Agora, além da reforma da Previdência, a geração de empregos precários é uma realidade. Ou seja, isso não é só uma questão da geração de empregos precários propriamente dito, porque isso acontece ano a ano. Mas a importante mudança é que isso vai se consolidando como uma nova referência do mercado de trabalho no Brasil. Quer dizer, cada vez mais trabalhadores vão perdendo seus direitos, vão indo para a sua informalidade e isso vai virando uma normalidade. E cresceu muito também a informalidade. Cresceu bastante a informalidade, vai se mostrando cada vez mais que isso é estrutural e não mais uma questão conjuntural, porque mesmo crescendo um pouco a economia e gerando emprego, ainda o que se vê é aumento da informalidade. Então, essa também é uma nova característica que a gente está olhando a partir desse ano. Agora, foi um ano para mostrar um pouquinho de como o mercado estava enganado com as suas próprias perspectivas. O mercado esperava crescer quase 2,5% e vamos crescer aí em volta de 1%, né? Ou esperava um dólar abaixo de 4, vamos ter dólar, estamos com dólar acima de 4. Bem, o botijão de gás que no começo do ano estava ali na faixa dos 65, já está passando os 80, né? Então nós vamos só para lembrar. E para falar da carne, nós saímos de uma carne aí pagando R$20 o preço do contrafilé, agora o contrafilé está beirando a casa dos R$40. Bem, esse é um pouco o resumo do que a gente viveu. Uma economia que cresceu muito pouco, um governo que vem num processo de desconstrução dos direitos, em especial passando pela Previdência, e um mercado de trabalho que ainda tem quase 12 milhões de desempregados. Apesar da economia crescer, a vida do trabalhador, em média, piorou. E, Fausto, como que estão os principais setores hoje da economia brasileira? Na questão da indústria, comércio, quais, no caso, foi mais prejudicado, parte de serviços também? Bem, a gente vem acompanhando já há algum tempo a perda da capacidade da indústria, né, de ser a propulsora da economia nacional. Isso vem acontecendo e esse ano não foi muito diferente. A indústria até teve alguns momentos interessantes, até cresceu um pouco mais do que nos anos anteriores, mas ela está muito longe da sua real necessidade. O setor de serviços e o setor de comércio, eles acompanham um pouco a economia. Então, como a economia cresceu um pouco, você viu que o comércio melhorou um pouco agora no final do ano. O setor de serviços depende muito do setor. O setor de serviços ligados à indústria estão com muita dificuldade. O setor de serviços, que aos poucos vão se vinculando a essa economia informal, ele acaba até se aquecendo um pouco mais ao longo desse ano. Então, olhando para os diversos setores, a gente vê que a economia, como ela está crescendo muito pouco, você não tem uma grande alteração do que a gente está vendo em relação aos diversos setores da economia. A expectativa é que a construção civil, que aparentemente melhorou um pouco esse ano, seja um setor importante para o ano que vem. Você falou em relação ao comércio varejista, principalmente agora no fim do ano, isso acaba tendo reflexo no início, talvez, nessa questão de economia ou não, no crescimento, enfim, na questão do emprego? Sim, o final de ano é comum você ter um conjunto maior de pessoas trabalhando, porque o comércio atrai esse número de pessoas, em especial porque você aumenta os fluxos de loja, muitas pessoas vão estar ali trabalhando nesse trabalho intermitente, nesse trabalho temporário, isso é normal. Então, no final de ano, um conjunto de trabalhadores ingressa no mercado de trabalho para esse tipo de trabalho. O que nós temos que hoje esperar é o que vai acontecer a partir de janeiro. Em janeiro, um conjunto desses trabalhadores, historicamente, é absorvido, continua no próprio emprego,
outros são demitidos, né? Muitas vezes há uma substituição propriamente do trabalhador. Aquele que chegou como trabalho temporário fica e o que era permanente sai. É o processo de rotatividade no setor do comércio. Então isso a gente vai assistir agora, ver um pouquinho para frente o que vai acontecer, principalmente ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, né? Essa foi uma característica do ponto de vista do final de ano, né? Agora, do ponto de vista para o começo do ano que vem, sim, quando você tem uma venda no comércio de maneira importante, e foi uma venda importante esse ano, a gente vai ver reposição de estoques ao longo do ano que vem. Então essa reposição de estoque ali no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, deve impulsionar um pouco mais os outros setores. Agora, como é que isso vai ser recomposto é que nós não sabemos ainda. Se vai vir de produtos nacionais ou vão vir de produtos importados também, porque a abertura da economia vai substituindo o produto nacional pelo produto importado. Isso nós estamos assistindo ainda uma reorganização do próprio mercado no Brasil. Bom, então as expectativas, podemos ter algo bom, por exemplo, para vir próximo ano, em relação que já tivemos agora, um reflexo, por exemplo? Bem, o mercado previa 2,5 e agora prevê mais de 2 novamente para o ano que vem. É bem provável que o ano que vem a gente cresça um pouco mais do que foi o crescimento este ano. Só que o que nós estamos assistindo também é uma mudança da forma como o crescimento é absorvido pela população. A gente passou um período muito recente em que o crescimento econômico era sentido no conjunto da população. A renda média dos trabalhadores melhorava, os direitos aumentavam e o trabalho formal crescia. O que nós estamos agora é que mesmo que a gente venha ter um crescimento, e a gente deve ter um crescimento acima de 1% ano que vem, o que a gente vai assistir muito provavelmente é que as condições de trabalho e a renda do trabalhador não devem ser atingidas drasticamente, ou seja, as condições propriamente ditas não vão melhorar. Há um conjunto de medidas propostas pelo governo que deve mexer também na questão trabalhista. Eles esperam mexer novamente numa reforma trabalhista, piorar mais, retirar mais direitos. Essa deve ser atuada do ano que vem ao longo disso. Vamos ver um pouquinho de discussão setorial, as discussões como é que os setores vão estar se colocando nesse cenário. Certamente a construção civil deve ter uma absorção maior, deve crescer um pouco mais do que cresceu esse ano e ela pode puxar uma parte do emprego, inclusive. Em especial porque a queda na taxa dos juros leva a um aquecimento de determinados setores e a construção civil é uma delas. Então a gente deve assistir um pouquinho alguma coisa um pouco diferente, um pouco melhor do ponto de vista econômico, mas para sentir mesmo no bolso do trabalhador vai demorar um bocado. E se o projeto continuar, esse projeto deste governo, isso vai ser muito mais complicado. Perfeito, Fausto. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pela ajuda nesse 2019. Um ótimo 2020 para você. Um ótimo 2020 para todos. Estaremos aqui o Diese ao longo do ano 2020 conversando um pouquinho sobre economia com vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, Fausto?